Olá pessoal, mais uma vez, bem-vindos todos a mais uma aula para os casais, para os lares, para as famílias. Estamos mais uma vez aqui, eu sou o pastor Simão que fala para vocês, para hoje abençoarmos o teu lar, abençoarmos a tua família. Estaremos a falar de um tema muito importante que as famílias precisam saber como se posicionarem, e estaremos a falar do tema de educação dos filhos. É um tema abrangente. Vamos aqui ter conosco o querido pastor Arlindo e a pastora Hilda. Vou dar a palavra ao pastor Arlindo e à pastora Hilda para que façam a apresentação e vamos dar seguimento do nosso tema. Pastor Arlindo. Obrigado, pastor Simão Cupessala. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez nesse nosso encontro habitual. Estou muito alegre que Deus possa dar graça para podermos estar falando de um tema que acho muito pertinente. Obrigado. Muito bem. Obrigada pela oportunidade que me é dada. Mais uma vez estamos aqui para falarmos da educação dos filhos, que é um tema pertinente, e então estamos prontos para fazê-lo. Muito obrigada. Muito bem. Eu vou começar com a pastora Hilda. Falando dos filhos, hoje tem sido uma questão muito preocupante para muitas famílias. Há famílias que têm os filhos, infelizmente, alguns na rua e não têm tempo sequer de ficar em casa. O que eles aprendem é o que ouvem ou veem na rua, porque os pais foram trabalhar, os pais estão preocupados a fazerem negócios, os pais têm outras preocupações e muitos chegam em casa à noitinha, já cansados. Alguns não conseguem nem sequer olhar para os filhos. Quando saem, os filhos, alguns estão a dormir, quando os pais saem de manhã. E quando voltam em casa, alguns voltam de noite, encontram também os filhos a dormirem. E aqui, falando da educação dos filhos, qual é a educação que um filho precisa para esta vida? Eu vou começar com a pastora Hilda a dar mais chegas sobre este tema importante. Pastora Hilda, tudo sobre filho, faz favor. Ok, falando da educação dos filhos, é um tema muito, mas muito importante e necessário mesmo que se fale, porque a nossa sociedade hoje realmente precisa de ouvir quanto à educação dos filhos. Conforme referiu-se aqui o pastor Simão, ele falou do abandono ou do quanto tempo nós fizemos no trabalho, os nossos afazeres do dia a dia e deixamos os filhos em casa. Chegamos às vezes, encontramos-nos a dormir e não temos tido tempo suficiente para cuidar dos filhos. Daí hoje vemos a sociedade, os jovens andam de um lado para o outro sem ter ensinamentos próprios por falta de tempo. Mas eu queria encorajar nessa tarde que o maior tempo da nossa vida precisa ser dedicado aos nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles são o nosso tesouro. O tesouro maior que nós temos são os nossos filhos. E eu queria que me referir à palavra de Deus que fala no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 8, onde o Senhor fala, onde a palavra diz: filho meu, ouve os ensinamentos de seu pai e não te esqueças das instruções de sua mãe. Essa palavra encontramos no livro de Provérbios 1, 8 e é a palavra de Deus. Como eu já havia dito nos vídeos anteriores, que eu sempre gosto de falar com base bíblica, porque a palavra de Deus é que tem sido suporte para mim e para a minha família. Amém. Então, quando eu estou a dar uma instrução, eu gosto sempre de falar daquilo que também me instruiu. É verdade. Porque eu fui instruída pela palavra de Deus. Glória Só a Deus. hoje a mulher
fica só devido a essa palavra que está na Bíblia. Então é consoante a isso que eu gosto sempre de me referir. E tendo essa responsabilidade como pais, o pai tem a responsabilidade de dar ensino ao filho. E essa responsabilidade não é simplesmente do pai, também é responsabilidade da mãe. E os filhos, nós pais, quando demos ensinamento aos nossos filhos, é claro, eles não se esquecem de todas as instruções que nós demos. Como é que nós vamos nos dedicar? Como é que nós vamos ensinar aos nossos filhos como andar nesse mundo? Como andar nessa sociedade? Eu daria exemplo, por exemplo, uma família aqui, eu disse que estou a falar como cristã, mas também aquela mãe que não é cristã. Como é que ela deveria instruir os seus filhos? O meu encorajamento é que toda mãe busque a presença de Deus. Se nós buscamos ensinar os nossos filhos com o nosso próprio entendimento, eu acredito que não poderemos nos alcançar eles. Porque os filhos precisam ser instruídos com amor. E amor é Cristo. Amor é Deus, dado a nós como nosso alimento a cada dia. Quando eu, mãe, tenho o hábito de me dedicar na palavra, lendo, orando, aí eu poderei adquirir conhecimento. E esse conhecimento que eu poderei adquirir, terei também como instruir aos meus filhos consoante aos ensinamentos que eu terei. Então, primeiramente, eu preciso buscar ensinamento. Você, mãe, pai, precisa buscar instruções na palavra de Deus para poder também instruir os teus filhos, mostrar o caminho onde eles devem andar. Qual é o caminho? Eu acredito que o caminho certo é o caminho da vida. O caminho da vida é a palavra de Deus. Cada dia, a cada manhã, primeiramente o que você precisa fazer é orar por ti mesma, para que Deus te ensine, para que Deus te purifique, para que Deus te limpe, que quando você abrir a tua boca e começar a falar, fales palavras sábias, palavras que edificam, palavras que transformam, palavras que curam. Porque às vezes o que destrói os nossos próprios filhos é mesmo o nosso falar, a palavra que sai da nossa boca. A Bíblia diz que as nossas palavras têm poder. Então, se você é uma mãe tola, uma mãe que não é sábia, o que vai sair da tua boca? Ofensas, palavras que aborrecem o filho. E quando nós aborrecemos o nosso filho, falando aquilo que nos desagrada, então, tudo aquilo que nós transmitimos a ele é aquilo que eles vão viver, é aquilo que eles vão aprender, é aquilo que eles vão falar, é consoante a nossa vida, o nosso caráter. Porque os nossos filhos, eles se espelham em nós. Às vezes nós pensamos, não, eu vou levar os meus filhos na creche porque a creche tem uma boa educação. Eu vou levar os meus filhos à escola porque a escola tem uma boa educação. Claro, a escola nos ajuda a ensinar os nossos filhos. A creche nos ajuda a cuidar dos nossos filhos por falta do nosso tempo. Mas eu queria aqui encorajar a cada mulher, mãe, pai, tenha tempo para os teus filhos. Mesmo que eles aprendam um bocadinho da creche, mesmo que você chegue tarde, acorde os teus filhos para pelo menos fazer uma oração por eles, porque aquela oração vai ficar. Eles saberão que aquela palavra é algo que veio da nossa mãe, é uma instrução que veio dos nossos pais e eles não se vão esquecer disso. Se nós não tivermos tempo, eles vão buscar ensinamentos em outros lugares. Hoje temos as redes sociais. Se nós não ensinamos aquilo que é certo aos nossos filhos, é claro, eles não vão ficar parados. Porque a criança, quando cresce, ela precisa crescer aprendendo. Aprendendo a falar, aprendendo a fazer. Ela precisa crescer fazendo alguma coisa. Então, se isso que ela precisa não encontrar dentro do lar, dentro da família, dentro no seio dos pais, ela vai buscar em outros lugares. Só que esses ensinamentos que a criança vai buscar em outros lugares, talvez não serão os ensinamentos certos. Talvez não lhe levarão a ser um jovem modelo, a ser um jovem transparente, a ser um jovem com sabedoria. Vamos aqui nos referir a algumas mulheres que buscaram sabedoria a Deus, como Ana. Ana, primeiramente, era uma mulher estéril. Mas o que Ana fez? Ela orou. Orou sem cessar por algo que ela queria tanto. E Deus é fiel.
nós temos fé e cremos em Deus, cremos na palavra de Deus, Ele dá-nos tudo aquilo que nós queremos. Assim Deus abençoou Ana e deu a ela o seu filho Samuel. Esse filho, quando ela recebeu esse filho, eu acredito que desde o ventre, Ana orou para esse filho. Como ela pediu a Deus para que lhe concedesse esse filho, da mesma maneira ela orou por esse filho quando esteve na sua ventre. Orou incessantemente para que Deus o abençoasse, para que Deus lhe desse sabedoria. E quando ele nasceu, ela deu ele para ser cuidado na igreja, para ser cuidado com a palavra de Deus. Então eu encorajo a cada mulher, a cada mãe, a cada pai, o melhor que você tem a dar aos teus filhos é a sabedoria divina, é a palavra de Deus. Acho que esse é o maior tesouro que nós podemos dar aos nossos filhos. Glória a Deus. Pastor Arlindo. Muito obrigado, Pastor Simão. Eu queria, na minha intervenção, primeiro desmistificar este tema que é muito pertinente. Glória. Como disse a minha companheira, a minha Costela, é um tema pertinente, mas devo reconhecer que é muito complexo, não só abordar, mas a vivência, a praticabilidade do mesmo tema é muito complexo. Não podemos aqui passar por cima e dar como que tudo é fácil. É muito complexo este tema. A vivência tem mostrado muitas complicações, pais bons, filhos chatos, pais cristãos, filhos não cristãos, pais calmos, pais meigos, filhos arrogantes, boa escola, bons colégios, filhos malandros. Não quero aqui passar muito por cima, quero mesmo entrar na profundidade do tema. Glória a Deus. Primeiro, eu queria dizer que é possível educar os filhos. Eu considero que educar os filhos é como jogar para ganhar a Champions League, if you like. Liga dos Campeões. Exatamente, isso mesmo. Não é complexo tão assim, porque há clubes que ganharam a Liga dos Campeões, mas não é fácil. Uma coisa é possível ganhar a Liga dos Campeões, mas não é muito fácil. Ou seja, é possível educar os filhos com bênção, com submissão, com respeito, com educação. É possível, mas é complexo. Tem de haver trabalho e muita dedicação. Então, eu creio que queremos entrar com mais detalhes, mais práticos do que fazer para que tenhamos sucesso para a educação dos nossos filhos. E o que nos alegra falar desse tema é que também somos pais. Então, falamos de algum lado por uma experiência própria, uma vivência própria de mim mesmo como pai, da minha esposa como mãe, e temos vivido, temos já meninos adultos, jovens, temos bebês, temos adolescentes. Então, esta vivência aliada à palavra de Deus nos dará a base de dar alguns subsídios como educar os nossos filhos. Glória a Deus. É um tema grande, extenso. Nós só estamos a começar e hoje fazendo uma reflexão de como é que a sociedade está hoje. Se nós formos analisar profundamente no grito de socorro que as famílias hoje estão a dar, as mulheres estão a gritar de socorro: faz favor, pastor, o meu marido não sabe o seu papel, o meu marido não tem instrução nenhuma, o meu marido não faz o que ele devia fazer, o meu marido arranjou mais outra mulher, o meu marido engravidou lá fora, o meu marido faz o que ele quer. Há grito de socorro que nós estamos a ouvir, principalmente em mulheres. Muitas mulheres estão a ser feitas vítimas. A pergunta
pergunta é, como é que esses que hoje chamam-se maridos, que são os maridos, que são pais, como é que foram educados? Aí está a questão do fundo. Como é que eles chegaram a este ponto, chegaram a este nível de inversão de tudo na vida? Não têm prioridades, não sabem o que é que deviam fazer, o que é que não deviam fazer. Alguns, a vida que tiveram quando eram solteiros, ou não tiveram educação em casa, a mesma conduta, o mesmo comportamento, depois formam família, trazem isso nas suas casas, não têm exemplo de vida, não têm modelos. E por que não têm modelos? Alguns nunca viram os seus pais a lhes ensinarem ou a lhes instruir alguma coisa que é a prática da vida, que podia acrescentar valor a eles. Eles saem da casa da mãe, saem da casa dos pais totalmente vazios. Mas o que é que eles sabem? Têm coisas na cabeça? Têm, sim senhora. Por quê? Porque eles assistem novelas, e é das novelas onde tiram. O exemplo para eles é novela. É o único exemplo de vida que têm. O exemplo de vida que têm são os WhatsApps, são os Facebooks, é o YouTube. É o exemplo de vida. Não consegue dizer que o meu exemplo é o meu pai. Ele não consegue dizer porque nunca viu o pai a sentar com ele, ou a mãe a sentar com eles, a tentarem desmistificar aquilo que acontece no dia a dia, trazer à luz a todos o que é a vida. Como é que você deve se posicionar na vida? Cada etapa da vida, como é que você vai ter que se enquadrar como pessoa? Hoje você é criança, como a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, no seu capítulo 22, versículo 6, diz que instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Está a saber? Desde pequeno, está a dizer, a partir de pequeno, esse homem que hoje está atordoado, esse homem que hoje não sabe como é que deve cuidar a sua casa, como é que deve cuidar a sua mulher, como é que deve cuidar dos seus filhos, como é que esse homem foi educado. A Bíblia está a dizer que os pais dele deviam lhe educar desde criança, a partir da casa dos pais, tem 1 ano, tem 2 anos, tem 5 anos, é adolescente, é jovem. Ele diz que para que quando ele envelhecer, até na velhice, o modelo que ele terá é o que ele aprendeu em casa, vê? É aí onde tem que surgir tudo. Então, estamos a trazer muita coisa hoje para as famílias, para a educação dos filhos. Esteja aí ligado, temos muito para partilhar, porque é um tema muito vasto, muito importante, e nós vamos ir ao fundo do tema, porque como as coisas estão, não é bom que continue assim. Esteja aí ligado, nós estaremos de volta brevemente.